Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Bronca, você está no canal Levanta e Continua. Gente, a gente vai bater um papo com quem? Com a dona Luciana, de novo, Luciana Dinucci. A gente vai falar sobre as etapas da libertação sobre o abuso psicológico. E aí você assiste esse vídeo e você vai tirar sua conclusão de que etapa você está, porque são várias etapas, né? Cada uma delas é reveladora, dolorida e ao mesmo tempo libertadora. É isso, deixa eu chamar ela aqui. Dona Oi, Luciana Dinucci. oi, Dani, tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo, mulher? Prazer enorme, obrigada. Eu que agradeço a Obrigada. oportunidade mais uma vez, Dani, de poder Meu estar Deus. aqui, estar com seus seguidores. Nossa, muito bom, tá ajudando muita gente, Lu. Muita gente, né? E a intenção desse canal, sempre digo, é um canal que fala do meu processo, e o meu processo foi descobrindo várias coisas, e essas coisas, o que eu vejo que funciona para mim, eu passo para vocês. Eu não É vou isso mesmo. passar para vocês Uhum. aquilo que não funcionou para mim. E a Lu, ela sempre está aqui de bom coração, aberta para ajudar. É a semente que ela coloca, né? Essa sementinha dela, essa vontade de ajudar, de dar o conhecimento dela. Te agradeço, Lu. Eu que Te agradeço a agradeço. oportunidade, né, Dani, de poder falar para mais gente, porque quanto mais gente entender quais são os transtornos de personalidade, quem são essas pessoas, o custo que tem de conviver com elas, né? E aí, quando a gente se percebe dentro do relacionamento, e consegue entender que a culpa, na verdade, daquela confusão toda não é nossa, né? Que a gente está convivendo com pessoas muito complicadas. Quanto mais gente souber, mais libertação vai ter, menos essas pessoas vão ficar escondidas, porque eles, né? Tudo que eles mais detestam e têm medo é que saibam quem eles são, como eles funcionam. Então a gente vem aqui, desce o dedo na metralhadora, né, Dani? E conta para Fala, todo mundo. fala na lata, né? Isso mesmo. Ademais, falar é libertador, né? Falar sobre o problema de parar de... Ah, eu tô em casa, eu estou cômoda. Tá. Vou ficar fazendo meio... falar é libertador e eu acho que as pessoas ficam com muita vergonha de ficar escondendo, né? Tudo que aconteceu, elas mesmo É, assim, eu ficam falo escondendo. sempre, Dani, né, nos processos terapêuticos, que falar sobre o problema não resolve, mas ajuda muito. Quando Sim, você pode se abrir com alguém de verdade, dizer o que você passou, o peso é menor. Claro que não sim. vai resolver, mas já é bem melhor. Você se sentir aceito, sabe? E a gente tem vergonha de dizer o que a gente passa dentro de um relacionamento abusivo, porque nós somos muito julgados. Nossa, Uhum. que horror, você passou isso na sua casa, com a sua mãe, com seu pai. Credo, você deixou seu marido fazer isso. Por que você não foi embora? Como se fosse assim, né? Então, o sobrevivente tem vergonha, muitas vezes, de falar. E quando ele pode finalmente contar para alguém o que aconteceu, como é bom, né? E é Uf, quando a gente começa a ver que a gente não somos só nós. Tem muita gente por aí. Eu recebo muitos questionários, né, dos clientes. Eu sempre passo um questionário prévio antes de atender. E eu pergunto como era o relacionamento com seus pais, com seus irmãos. E às vezes as respostas vêm assim: ah, era super amoroso. Nossa, era muito bom o relacionamento com os meus pais, era de muita paciência, muito amor, muito maravilhoso. Gente, eu sei que é mentira. Claro que pode ter sido amoroso e maravilhoso, mas todo relacionamento de pai e mãe tem problema, mesmo que não for um pai e mãe transtornado, entendeu? Então as sim, pessoas elas têm uma necessidade muitas vezes de mostrar para o mundo que está tudo bem, que elas são normais, porque se vende esse conceito, né? Eu acho que antes mesmo das redes sociais, né? Os próprios comerciais mostravam a família de margarina, todo mundo feliz, né? Mentira, tá? Porque todo mundo tem dor, transtorno, tem ansiedade, tem fobia, tem medo. Não é assim. Então, é bom a gente poder ficar à vontade. Né? Imagina você com um sapato apertado no pé o tempo claro. todo. Cara, quando você tira aquele sapato e bota um chinelo, que delícia, né? Seu pé pode ficar livre. É a mesma sensação da gente poder falar. E quantos anos os sobreviventes não puderam falar nada? Porque a gente Pois não é. sabia, né? Quem era que estava do nosso lado, a gente não sabia o que era um narcisista, um psicopata, a gente não entendia o que a gente vivia.
A gente não sabia que nós éramos empáticos, que convivíamos com pessoas que eram humanos diferentes de nós. Eu digo que são aberrações, porque são pessoas que não têm um lado de humanidade, não conseguem amar, não conseguem ter empatia, não se importam com os outros. Portanto, não são completos como nós. Tem, sim, uma parte faltando. E aí não dá para conviver de igual para igual, né? Mas é isso, eu falo muito, Dani. Vamos lá. Não, não fala não, imagina. Eu tô aqui, meu Deus, agradecidíssima de você estar aqui. Eu que agradeço. Lu, assim, as fases, porque eu pude perceber no meu processo que eu passei por várias fases. Não vou ficar sendo repetitiva com as minhas coisas, não. Quero ajudar as pessoas. Então, tem aquela fase que você não quer acreditar, você nega a verdade, a realidade para você mesmo, para o mundo e para todo mundo. Tem essa fase. Dr. Iñaki Pinhuel fala muito sobre isso, que a libertação começa no processo, a libertação começa quando você deixa de mentir para você mesmo, quando você começa a ser extremamente realista com o que te aconteceu, com o que você viveu, com o que você permitiu, né, que fizessem com você ou com o que fizeram com você. Então você tem que ser extremamente realista da tua realidade. Começa por aí a mudança. Logo tem aquele processo de negação, logo tem aquele processo aquela parte da raiva, da ira. Essa daí eu passei, essa foi osso. Essa foi osso. E tem várias fases. Eu não sei, eu acho que eu estou numa fase muito legal agora. Eu gosto muito, muito da fase que eu estou. Eu amo a fase que eu estou agora. E eu queria que você falasse um pouquinho como que são essas fases. O que você percebe de um paciente para o outro? Paciente que chega numa fase, que chega em outra, como é que é o negócio? Hoje, Dani, muita gente já procura o atendimento terapêutico sabendo quem é a pessoa que está do lado. Seja uma mãe, um pai, um marido, uma esposa. E tem certeza. Luciana, Olha, eu já vi muitos vídeos, eu vi suas lives, eu vi lives de outras pessoas, e eu sei que aqui do meu lado, meu marido é narcisista, meu marido é psicopata, meu marido é um borderline, ó, minha esposa, porque não tem gênero, né? Homem ou mulher, todo mundo tem um transtorno. Então, quando chega neste ponto, já teve uma aceitação de quem é a pessoa. Agora, não tem a aceitação do que viveu. Então, tem muita raiva, tem mágoa, tem tristeza. E aí, essas pessoas também, elas, apesar de terem entendido, por elas carregarem muitas sequelas emocionais e por terem tido, sim, o seu hipocampo cerebral altamente impactado pelo relacionamento, o que acontece? Quando você convive com alguém que é instável emocionalmente, você precisa sempre estar em alerta, pisando em ovos, né? sim. Porque se você fizer uma cara feia, pronto, já vai começar a briga, já vai começar a desvalorização, você está sempre errada. Então, o que acontece? O sobrevivente está sempre em alerta, né? Para se defender. Porque quem é um sobrevivente é um empático. Todo empático quer o quê? Solução, resolução, paz, entendimento. Então, ele sempre vai conviver com o transtornado que não consegue isso, ele não quer paz, ele não quer entendimento, ele não quer harmonia, porque ele não consegue nem saber o que é. Porque vai buscar paz quem consegue ter noção do que é paz, sentir dentro de si. Como essas pessoas são incapazes de ter emoções positivas, não conseguem sentir amor, alegria legítima, solidariedade, nenhuma emoção positiva. Não conseguem, inclusive, porque tem uma má formação cerebral. Existe, é uma má formação comum aos 4 transtornos antissociais. Então, essas pessoas não querem, não conseguem. O que eles gostam? Briga, desentendimento, difamação, intriga, baixaria, grito. Aquela turma, né, que não quer, nunca vai chegar num acordo com você. Então, o empático, sem entender isso tudo, por muito tempo, se submeteu a se anular, se calar. E aí, o que acontece? Esse monte de adrenalina jorrado por esse estado constante de alerta afeta, sim, o hipocampo cerebral, onde estão memórias.
E também, por tanto tempo, o cérebro dessa pessoa viveu em modo de sobrevivência, em alerta. Todo o restante que não era para sobreviver fica diminuída a função. Portanto, toda a sua parte de raciocínio, lógica, decisão, planejamento, que é o seu córtex pré-frontal, fica funcionando no mínimo. Então, essas pessoas, quando a gente sai, essas pessoas não, porque eu sou uma sobrevivente também, né? Eu vivi muito tempo com pessoas transtornadas. A gente sai com a cabeça meio, como eu vou dizer, confusa, porque a gente viveu no mundo de lusco-fusco ali. Pessoas que a gente achava que era uma coisa, mas eram outras. E aí, você, apesar de ter entendido, a percepção lá dentro, ela é um pouco confusa. Então, a pessoa entende, sabe sim que é um transtornado, mas parece que precisa de alguém para falar assim, tá vendo? É isso mesmo. Agora, existem aquelas outras pessoas que nos procuram e falam assim, Luciano, olha só, eu vi um vídeo seu, poxa, vi uma postagem sua ou de outro profissional, tem muita gente que fala sobre isso. Sabe, eu tô achando que meu marido é narcisista, mas eu não tô muito certa ainda. Né? Aí a gente, vamos esclarecer, porque às vezes pode ser, pode não ser. Exato. E o que acontece também, Dani? São 4 transtornos, né? Histrionismo, borderline, narcisismo e psicopatia. Todos se misturam. Então a gente vai E hoje o que existe? Existe uma commodity, né? Um produto chamado O Narcisista, que é um produto que está dando bastante sucesso, inclusive. Muita gente fala, tá né? de moda, sim. É uma coisa bastante até superficial. O narcisista precisa te controlar, o narcisista é isso. Só que não existe esta commodity. Daqui a pouco vai ter gente querendo alugar. Deixa eu alugar um narcisista para ver como é que é para conviver com um, né? Porque eu quero um narcisista meio mussarela, meio calabresa. Parece um pouco isso. Porque, na verdade, você está falando de alguém com transtorno de personalidade. Então, é uma confusão. E aí você olha e fala, bom, esse meu marido aqui, cara, ele é frio, ele é isso, mas, ao mesmo tempo, ele é alguém que é cuidador. Em alguns momentos dá a impressão de que ele é amoroso, porque aí a gente vai ter um traço borderline no meio da história. Ah, entendi. Olha então, a aí. gente tem que apurar a visão para isso. Então, às vezes a pessoa chega na dúvida e não entendeu que um narcisista não é esta commodity que é vendida por aí. Claro que ele é ruim, claro que muitas pessoas estão fazendo o que podem para falar, porque está tudo muito novo ainda, né? Não acho que ninguém está fazendo porque é mal intencionado, não. Não. Porque está tudo sendo ainda esclarecido, porque precisa muita gente falar sobre isso. E aí, quando você recebe esse cliente, aí você começa a ajudar a entender. Ah, então quer dizer aqui tem esse border. Aí a gente começa a falar assim, vem cá, como é que era a mãe do seu marido, o pai? Ah, realmente, cara, sei lá, o pai dele, meu Deus, nossa, era uma pessoa super fria, uma pessoa violenta, tarará, tarará. Ou então era alguém com um perfil borderline muito acentuado. Aí você fala, tá vendo? Isso aí tá vindo de geração em geração, genético. Ele carrega isso, seus pais. Ah, entendi, então o pai assim... Ah, mas quer dizer que ele virou assim porque o pai traumatizou ele? Não. Porque quem é transtornado de personalidade nasce assim. Não se transforma. Não vira, ninguém vira narcisista, ninguém vira borderline. Você nasce com transtorno. Agora, só um parênteses, né, que quando os pais conseguem perceber os traços do transtorno com a criança pequena, jamais rotule. Porque diagnóstico aqui no Brasil, e eu acho que está certo, só pode ser dado quando a pessoa tem 18 anos. Ah, porque, sim? E é somente um psiquiatra que pode dar um diagnóstico. Olha. Porque quando é criança, há muito a ser feito. Você pode oferecer para essa criança limites, um lar estável, com amor. Você pode, sim, levá-la a um bom atendimento psicológico com gente especializada em crianças e pode ser minimizado. Agora, entenda que quem nasce com um grau elevado vai continuar com ele. Agora, vai continuar com ele tendo toda uma referência, uma rede neural trabalhada melhor. Tem a história de uma enfermeira, está disponível aqui nas redes, né, no YouTube. Eu falo muito sobre, acho que é Betty Brown, se eu não me engano o nome dela, acho que até nós falamos sobre isso, que ela foi adotada por um casal de pastores nos Estados Unidos, ela tinha uns 2, 3 aninhos, ela e o irmão. E eles foram achados em condições assim lamentáveis, não tinham comida, sujos, abandonados numa casa. Ninguém nem sabia quem eram os pais.
Com o tempo se descobriu que os pais, tanto a mãe como o pai, eram usuários de drogas e que este pai abusou sexualmente dessas duas crianças, né? Dessa menininha. Então essa menina, com 4 aninhos, ela queria matar o irmão. Os pais tinham que trancar o quarto em que ela dormia à noite porque ela ia matar os pais. Uma faca. Ela torcia o pescoço de passarinho no jardim, uma criancinha. Ou seja, ela é uma criança psicopata. Mas esses pais a criaram com amor, com excelente atendimento psicológico, e ela continuou sendo psicopata? Sim. Só que hoje ela é uma pessoa que não é uma assassina serial. Ela não sai destruindo vidas. Ela consegue ter consciência, e ela é palestrante, inclusive, do tema do todos os transtornos, dos abandonos, enfim. Então, ela é uma pessoa que tem uma vida funcional, mas ela é uma empática? Não. Então, essa é a ação que se pode ter sobre filhos que apresentam os sintomas, não é sintomas, né, as características do transtorno. Então, ali, quando você recebe esse cliente que está na dúvida, tem 2 chances, né? Eu já vivi as 2. De falar, realmente, Luciana, agora eu entendo. Cara, meu Deus, quanto tempo aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nossa, por isso que a minha vida não dava certo aqui, aquelas coisas estranhas, aquelas traições, tarará. E outros que falam assim, realmente, mas eu não acredito, sabe, que essa pessoa, a Luciana, é tão ruim assim, tá? Ela tem um lado bom, então eu acredito que pode mudar. Tá bom, eu não vou poder fazer nada. Agora, sabe que quanto mais tempo você ficar e insistir em manter tudo isso assim, vai vir uma fatura para você. Então, entra aí o momento da negação, né? E às vezes o cliente fica bravo comigo, né? Eu recebi uma vez uma moça, ela era homoafetiva, e ela nem me procurou por causa, ela nem sabia nada de narcisismo, psicopatia, nada disso. Ela veio por problemas de relacionamento e ela tinha uma companheira que era narcisista, com psicopatia. Gente, quando eu falei para ela, ela ficou muito brava. Ela foi embora do consultório, bater na porta. Que absurdo que você está falando isso para mim. O que eu vou fazer? Então, aí a gente vai ter esses dois cenários. E aí, muitas vezes também o que acontece é que a pessoa conhece, busca ajuda sabendo, por exemplo, que tem uma mãe narcisista. Ela olha, minha mãe, aconteceu isso, e me conta coisas pesadíssimas do que aconteceu com essa mãe, coisas de crueldade. E a gente já no primeiro encontro com a hipnose, né, a gente faz a pessoa perdão, entrar em contato um pouco com as emoções, só que é tanta emoção ruim guardada por tanto tempo que quando vem é muito doloroso. E aí a pessoa se assusta. Gente, tem isso também? E não quer olhar mais. E aí volta no segundo encontro e fala, olha, Luciana, sabe, acho que minha mãe não é narcisista. Eu falei, como não? Você me contou isso. Assim. Não, mas ela não é tão má, não. Olha isso, olha a necessidade de fugir daquela dor, porque quando você faz o processo com a hipnoterapia, você volta na emoção que aconteceu. E esse é o jeito para poder resolver. Porque quando volta, dentro da nossa mente, o subconsciente não sabe a diferença de fantasia e realidade. Você vai ver essa criança e você vai... A criança interior é um pedaço nosso de memória, né? Então você vai poder ir nessa criança e falar assim, vem cá, vou te ajudar. Sabe, a sua dor, eu vou te ajudar a se livrar dessa dor. Eu te amo, vou cuidar de você. Tarará. Agora, só uma coisa. Minha sugestão, nunca faça algo desse tipo sozinho, tá? Então agora eu vou fechar o olho e vou fazer. Não entre em contato com a sua dor sozinho, porque você não sabe o que você vai encontrar. E você não sabe como vai lidar, como eu falei agora, tá? Perigoso, né? Como é que você vai lidar com uma dor imensa sozinho? Nossa. Até hoje você não conseguiu, por que agora você acha que você vai conseguir? Você vai ficar perdido dias vivendo o inferno dentro de você, tá? Meu Deus. E procure um profissional que saiba lidar, porque o negócio você tem que ter muita carta na manga para poder administrar, porque a dor é grande, o subconsciente não vai te ajudar a mudar, enfim. Então a gente vai ter esse momento também que é de negação, né? Não, minha mãe não é tão ruim. E aí o que eu posso fazer? Nada. Não posso fazer nada. Eu sei porque o doutor Inhaque fala assim, que tem gente que ele tem que falar, olha, vai, sofre um pouquinho mais, depois você me procura. É isso mesmo. Porque ele fala assim, que infelizmente,
Ele estava fazendo uma live uma vez e tinha, acho que 3.000 pessoas na live dele. Aí eu fiz uma pergunta e ele tem uma pessoa que assessora, só responde perguntas que ele vê que são realmente, né? Essa pessoa vai filtrando e tal, as perguntas, que é um outro terapeuta, aluno dele e tal. E a pergunta foi: se eu souber que, tipo, se alguém que já sabe, já conhece o transtorno, né, tá vivendo numa relação abusiva, ela já sabe que tudo sobre esse transtorno, tá vivendo, e você fala para ela, e ela mesmo assim se nega, o que que você faz? Aí ele fala assim: não tem o que fazer. Não tem. Como é que você vai ser? Não, você não pode. Ele falou: você tem que. Ele falou: deixar. E quando chegar no momento de destruição total, porque vai acontecer, da pessoa chegar num fundo de poço tão grande com aquele abuso, então você está ali disponível para ajudá-la. Mas é a única coisa que você pode fazer, deixar a pessoa e pronto. Não tem o que fazer. E ele mesmo fala que muitas vezes ele tem que falar: vai, olha, desculpa, não dá para seguir te atendendo, vai, sofre um pouquinho mais e depois você me procura. Porque o melhor cliente que a gente recebe, Dani, é aquele cliente bem sofridinho, sabe? Quando a gente tá molinho, já tanto que a gente sofreu. Porque qualquer processo terapêutico vai te conduzir para um ponto, que é o de aceitar e compreender o que você viveu. Não é que você vai achar bom toda aquela coisa horrorosa que você passou. Foi muito ruim. Só que, enquanto a gente guarda mágoa, raiva, tristeza de alguém, essa pessoa manda na gente. A gente não tem liberdade, né? Imagina assim que eu tenho raiva de alguém. Essa pessoa nem sabe que eu tenho raiva dela. E ela entra na mesma sala em que eu estou. Acabou a minha naturalidade. Eu já não vou estar mais alegre, eu já não vou falar o que eu quero na hora, eu vou ficar... Olha o quanto ela manda em mim. Essa pessoa pode estar até morta. Só de eu lembrar dela, ela manda em mim. É verdade? Não é? Olha o peso que a gente carrega. Então, quando a gente tem raiva, mágoa, expectativa não atendida que a gente criou em cima de alguém, é como se a gente estivesse segurando uma brasa na nossa mão e querendo que o outro sinta a dor da queimadura. O outro está muito bem. Quem está sofrendo? Você. O outro não está nem aí que você está sofrendo. É você. Então, é um egoísmo saudável. Agora, você precisa estar sofridinho para olhar e falar assim, quer saber? Não dá para mudar isso aqui. Você é uma pessoa ruim. Nasceu ruim. Por algum motivo, até entendo ou não, eu convivi com você, mas eu não quero mais carregar isso dentro de mim. Exato. Eu quero sorrir. Eu quero ficar leve. Então, quer saber, meu irmão? Vai. Eu te liberto do meu julgamento. Tá tudo certo. Você não me deve nada, eu não te devo nada. E vai. Porque a vida tem uma lei. Você tem que prosseguir. Enquanto você fica parada no lugar, vem fatura alta para você pagar. Tem preço. E fica uma coisa te cutucando assim. Olha, tá ruim. Olha, tá ruim. Não! Fica te cutucando. Eu digo assim, Jesus Cristo era um mega top terapeuta. Porque ele falou, ninguém nasceu para viver em raiva, mágoa, tristeza. Não. Eu não uso a palavra perdão mais na minha terapia, porque tem uma conotação tão pesada, né? Tem que perdoar, não é nada disso. Porque perdão eu tenho que aceitar e ir lá, peguei abraçar. Uma birra também. Não é isso. Eu, às vezes, trocando terapia com alguns profissionais, não são nem da área de hipnose, de outras áreas, gente, sinceramente, eu já quebrei pau, tá? Porque chega no momento da tal da terapia, que fala assim, agora você tem que perdoar fulano. Eu falei, não vou perdoar. Eu aceito, entendo, mas não cabe a palavra perdão. Eu vou te E assim, eu vou te forçar a perdoar. Aí você imagina essa terapeuta que falou para mim, eu vou te forçar a perdoar, e eu sou cascuda já, né? Conheço tudo isso, sei fazer as pessoas calarem a boca quando é besteira que estão me falando, né? Lógico. Porque não é que a gente é terapeuta, que a gente é tonto e bonzinho, né? Nós somos pessoas Nem que tem que ser conhecemos tonto, os processos e sabemos o que é adequado ou não, para nós, inclusive. Exato. E aí você imagina um sobrevivente cheio de dores, sem conhecer direito o que está se passando, passa por uma situação como essa. Eu vou te obrigar a perdoar, tá? Retraumatiza. Totalmente. Porque não você tem que entender. Essa cliente que eu falei que começou a entrar em negação com a mãe narcisista. A mãe vai passar a ser boa? Não, a mãe dela é um demônio.
Agora, nota o quanto a mãe está mandando nela ainda. E tudo, gente, que um transtornado de personalidade antissocial deseja é que a gente guarde muita raiva, mágoa, tristeza. Por quê? Eles estão dentro de nós, fazendo a gente ficar nessa frequência emocional ruim. E eles é quem vive nelas. E a energia também. A energia você vai ser A energia sugado. negativa, eu que estou começando a olhar muito essas coisas sobre espiritualidade e tudo isso. Mas isso é uma coisa, Dani, assim, além deles serem negativos, você vai continuar sendo sugado, porque você está ligado com essa pessoa e você fabrica energia vital, eles não. O que acontece? Todos esses transtornados, eles não têm amor, alegria, eles não conseguem se sentir bem. E eles têm ódio, raiva e inveja de nós que conseguimos. E eles falam, você não vai ficar mais alegre nem feliz, você não vai amar. Você, eu não amo, eu vou te deixar nesse inferno onde eu vivo. E ele te joga lá. E você fica lá, né, fermentando aquilo. Tristeza, mágoa, raiva. Não estou dizendo que não seja até válido, porque a gente passa muita coisa ruim. Mas ali eles falam, agora está tudo certo. E tudo que eles mais temem é que nós esqueçamos quem eles são. Esqueçamos não, mas não ligue mais. Sabe? Está olhando ali, não vale nada. Porque eles não existem para si próprios, eles têm um vazio existencial enorme dentro de si. Precisam da validação do outro. Então, quando você quer fazer um narcisista, um psicopata sofrer, realmente, não é nada. É que não existe. Por isso que eu falo que eu amo o momento que eu tô, porque eu tô num momento muito assim. A pessoa viveu, passou na sua vida, passou. Você lembra? Lembro, mas tá. Mas é que não, gente, não tem. Quando eu falo para as pessoas, não tem efeito nenhum, as pessoas não conseguem acreditar em mim. Eu falo, não tô nem aí se acreditam ou não, mas não tem mais. Porque é nesse ponto, Dani, que a gente abre mão da nossa razão. Porque o fulano fez, o Beltrano aprontou, me roubou. Pois é, cara, mas Ela aí o que você vai fez poder... coisa dela, rapaz. Ela que vai se acertar, não sei aonde. Agora, o que você vai poder fazer sobre isso? Claro que você teve um dano patrimonial, você deve ir à justiça. Busque os seus direitos. Se há algo a ser restabelecido legalmente, vá atrás. E além do que, você, Dante, falou, cara, eu tô tão bem agora. Você consegue sentir isso. Essas pessoas nunca conseguem sentir isso. Entendeu? Olha que coisa boa. E tudo que eles têm ódio quando a gente fica feliz. Cara, eu acho que se ela fizer pirueta na minha frente, fazer o que for, não me afeta. Eu juro, gente do céu, que é muito estranho. Até eu me assusto, porque antes era qualquer coisinha. Não tem como, possibilidade zero. Eu não sei por quê. É como se eu tivesse ligado uma chave, compreendido como funciona. Pronto, simplesmente, pum, não quero mais isso. Por que muda, Dani? Porque muda dentro do seu subconsciente a parte da emoção, porque razão não resolve nada. Se a gente entender os problemas, resolvesse, o mundo estaria ótimo, né? Mas não é. A gente transforma em emoção. E talvez você tenha passado por momentos tão dolorosos, tão ruins, de estar lá tomando aquela aguinha do fundo do poço num copo de champanhe, lá no fundo do poço, você fala, cara, eu não quero mais isso. Chega. Sei lá, eu entendi. É pelo sofrimento, normalmente, que a gente larga. Que a gente decide abrir mão. Foi muito... Para mim, foi tudo que eu tenho passado desde que eu abri o canal e tal. Foi tanta revelação que eu fui tendo, foi tanto... Eu estou tão preocupada com o meu caminho, eu estou tão preocupada com a minha vida... Aí a gente tem um outro momento também que você viveu, né, Dani? Porque depois que a gente vai, entende, aceita ou nega, vamos colocar a primeira hipótese, aceitou. A gente precisa contar para o mundo. Vem a fase da obsessão pelo estudo dos transtornos. Passei também. A gente fica lendo, vendo vídeo o dia inteiro. Eu me lembro, quando eu descobri o que era narcisismo, né, porque foi com esse nome que eu descobri, cara, eu passava o dia inteiro com fone de ouvido, em vários canais. E, nossa, cara, igualzinho meu ex-companheiro, igualzinho a minha ex-amiga, igualzinho a minha pessoa da família, quantos foram que eu convivi? Então é uma obsessão. E a gente quer falar para todo mundo. Aí as pessoas ao redor, né, que não passaram pelo mesmo que nós,
Fala assim, de novo, essa história, a menina está obcecada. Realmente é uma fase de obsessão. E aí a gente começa a, como é que eu vou dizer, interpretar tudo que a gente viveu. Começam a vir memórias. Quer dizer, isso aqui que eu passei foi isso? Caraca, agora eu entendo, a pessoa fazia aquilo para me destruir. Meu irmão, como é que eu não vi isso antes, não? Que tonta. Aí a gente começa, às vezes, a ter raiva de si. Como é que eu deixei? Mas não dá para ter raiva de si. Se a gente soubesse, a gente não ia deixar, né? Pois é. Se a gente soubesse, a gente teria saído. E aí vem, acho que esse momento que você viu, talvez, no seu canal, que a gente vai e coloca. E aí chega uma hora que não precisa mais. Eu não vejo nada de narcisismo mais, há muito tempo. Pois é. Eu não passo vejo pela nada. mesma coisa. Tem um canal que eu gosto muito, até que eu sigo. Assim. Aí outro dia eu entrei e falei, caramba, já tem 15 vídeos, eu não assisti ainda. 15 vídeos novos, eu não assisti ainda. E às vezes, assim, até mesmo para tratar o assunto, tem dia que eu não estou afim. Eu até faço uma... por exemplo, assim, meu trabalho diário é atender os sobreviventes, né? Mas tem dia que eu tenho que fazer uma postagem, eu não estou afim de fazer uma postagem pesada, eu boto uma piada de narcisista, eu boto uma outra coisa, eu não boto nada. Teve uns dias da semana passada, eu fui viajar. Saí, fui viajar, não falei nada. Olha aí. E aí, sabe, não tem... Claro que a gente vai se manter no trabalho, a gente tem que continuar, mas assim, dentro de mim, a pegada não é mais a mesma. É como se eu estivesse olhando para um objeto. Eu acho que quando a pessoa está se libertando, quando ela está realmente, assim, essas pessoas que seguem o meu canal e tal, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou dando uma outra linha para o meu canal mais espiritual, né? É o meu processo, então eu estou tendo, assim, vocês estão descobrindo coisas junto comigo, na verdade, andando junto comigo. Então, assim, eu estou muito mais ligada para um lado espiritual, mais com curiosidade dessas coisas e tal. E eu conversei com uma menina que ela falou: cara, eu já não vejo mais nada, que ela é uma sobrevivente também. E daí foi muito legal o que ela falou, porque ela falou: não, eu já não vejo mais nada de narcisismo. Eu falei, cara, show de bola, porque é sinal que realmente você entendeu, compreendeu, mas você quer deixar para trás mesmo, você quer mudar a sua vida. Então, eu achei muito legal isso, porque o que adianta? Às vezes você vê pessoas que falam assim, conheceram esse assunto há 5 anos e continuam na mesma, Lu. Por que continua na mesma? Porque não abre mão da sua razão. Continua se achando injustiçada. Claro que foi, não tiro a razão. Exatamente, mas entenda, foi mesmo. a vida vai te cobrar. Você não vai conseguir voltar a viver, a ser feliz, a ter suas coisas. Você vai ficar preso. É o que eles querem. Então, esse é o processo. Né? Você chegar no momento, assim, eu quero a minha vida. Eu não quero mais ficar presa nessas coisas. Eu já entendi, beleza, faturei, ganhei sabedoria. Pô, tem tanta coisa boa para eu viver. Então, quem fica preso nisso é porque não está pronto ainda para esse movimento. Abrir mão da sua razão, da sua expectativa, porque não adianta. Mas a minha mãe narcisista, ela nunca me amou, ela me maltratou, mas ela não consegue amar ninguém, nem você, nem ela mesma. Não adianta, quanto mais expectativa, não sabe. Resolve. Não adianta você ficar vendo vídeo sem parar sobre o assunto se você não fizer nada para mudar a criatura. Vamos ver falar os real. vídeos e entender é muito bom, tá? Mas e daí se você não você entende, sabe tudo, sabe balela tudinho, certinho? Mas você não faz nada para mudar. Que adianta, criatura? Pô, fica aí vendo o vídeo, tem que ter contato zero, né? Mas, Dani, assim, tem que ter. Aí a gente tem que entender que assim, as pessoas vivem dentro de um cenário. Por exemplo, estou vendo os vídeos, só que aí eu ainda moro com o abusador e eu dependo financeiramente dele. E aí? Como é que eu faço? E eu estou destruída. Como é que faz? Tem que começar a fazer um planejamento, entender onde é que eu estou. O que dá para eu fazer? Complicado. Não, assim, isso sim. Mas dá para fazer um planejamento. Dá para fazer um planejamento. Mas eu estou falando de gente que. Mas aí a gente. Entendendo a mesma coisa. Aí, assim, eu concordo. Quando a gente fica presa nessa fase muito tempo. Estou falando de gente que 5 anos, Lu. Porque aí
precisa, como disse lá esse doutor que você escreveu, O doutor Inhaque Pinheiro. Infelizmente, né? Precisa sofrer um pouco mais. Não é Vai, que sofre precisa um pouquinho sofrer. mais, porque dá para aguentar, ele fala. Porque não Ele adianta, fala, ainda gente. aguenta. Existem leis na vida. Foram criadas e ponto. Você tem que prosseguir. Você tem que ir em frente. E você tem que deixar para trás isso. Esse é o crescimento, esse é o autoconhecimento. E aí, quando eu deixo para trás sabendo que por que essa pessoa veio parar na minha vida? Claro que se for uma mãe, um pai, você nasceu ali, não adianta. Mas se for um companheiro, por que eu trouxe essa pessoa para minha vida? Não é que eu atraio. O que está dentro de mim é referência para o meu subconsciente fazer escolhas e trazer pessoas para mim. Entendi. Eu vivi isso lá na minha infância. E eu sou dependente emocional. A gente tem que ter humildade para ver quem a gente é. Ah, eu sou uma vítima. Não, você é você. Você tem coisas boas e coisas a melhorar. E tem transtorno. Dependência emocional é um transtorno. Não tem cura. Para toda a vida nós vamos ser dependentes. Então, eu preciso agora estar assumindo minha vida, bancando as minhas coisas. Então, olhar para dentro de si e ver por que eu vivi. Eu não quero mais viver isso. E ter a humildade de falar assim, eu preciso sim saber que se eu piscar, eu vou te pendurar em alguém de novo, emocionalmente. A gente tem que se conhecer e ter a humildade de saber quem é. E quem sai de relacionamento abusivo vive a realidade de ser um adicto, um viciado. Viciado em seus próprios hormônios, viciado em pessoas ruins. É igualzinho a quem usa álcool e droga. Quem se desintoxica das drogas tem que trocar de amigos, tem que trocar de ambientes, trocar de hábitos. É a mesma coisa quem sai de um relacionamento abusivo. Ai, Luciana, sabe, eu namorei um cara narcisista, eu era o mesmo grupo de amigos, e ele tá lá, eu continuo vendo os amigos e ele. É que nem o adicto que vai para festa cheia de cocaína. Vai dar certo? Vai dar grande a chance de dar problema. Não tem como. E o viciado, o adicto, ele tem que ter a humildade para assim, eu não posso ir para essa festa cheia de cocaína. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho isso dentro de mim. E é um dia após o outro. Porque se hoje eu piscar, eu volto para o vício. Então a gente tem que encarar essa realidade nossa de quem sai de relacionamento abusivo. E o que acontece? Quando a gente sai, existe um outro fator que influencia, que é o nosso cérebro. Ele não ajuda a gente a sair. Porque ele gostou de tudo aquilo que ele sentiu, daquele monte de adrenalina, ele se viciou por causa da instabilidade emocional, que você vivia andando em office. Ele fala, quero mais. Aí você fica com um pensamento obsessivo, eu preciso falar com ele, eu preciso falar com ela, meu Deus, não é uma pessoa tão ruim. E o seu cérebro não te ajuda. E o seu centro de recompensa cerebral também foi formatado por essas pessoas, quando elas te faziam se sentir bem, para te manipular, lógico. É a fase do bombardeio de amor. E aí o seu centro de recompensa fala, quero mais daquela coisa gostosa. Quem é que te dá isso? É o abusador. Então a vida de sobrevivente, o nome já é certo, né? E quem passa por isso, cara, irmão, é sobrevivente. É igual passar por uma guerra. Só que aí você tem que ir começando a se descobrir, se entender e dar passos para a libertação. Agora tem que ter paciência e amor, né, com a gente, porque tem dia que a gente está ótimo, tem dia que a gente está uma porcaria. Tem dia que a gente acha que não vale nada e demora, tá? É um processo, não é? Não, demorar sim, demora. Quanto mais você trabalha em você, mais antes você sai do negócio. A gente tem uma limitação cerebral. Você tem redes neurais que anos ficaram sendo ativadas. Seu cérebro não é assim, no olho lá, vamos mudar agora, não. Você tem uma trilha, como se fosse uma trilha de caminhada na floresta. Que por muitos anos você começou a andar nessa floresta, tirou as árvores, tirou a vegetação, tá tudo limpinho, você vai e volta. E aí, quando você começa a mudar, você vai construir uma outra trilha dentro das suas redes neurais. Então, você vai começar a tirar as árvores, aí você vai, quer saber, eu vou por essa trilha aqui que está pronta, é mais fácil. Mas você sabe que você tem que voltar para outra, vai arrancar os matinhos, dá trabalho. Então, você vai fazer todo esse processo e demora, né? E aí você fala assim, ai, gente, agora eu vou passar
para essa nova trilha, e se não der certo? Mas você precisa. E uma coisa que é importante, Dani, todo o processo terapêutico, a gente muda por dentro, né? Mas você tem que mudar por fora também. Tá? Vamos supor, como eu dei um exemplo, alguém que está ainda dentro do relacionamento, mas consegue sim bancar sozinho uma terapia sem precisar pedir dinheiro, porque se pedir dinheiro da terapia para o abusador, ele não vai dar, né? Lógico. Então, ela consegue. Então, ela está dentro do relacionamento, ela vai ficando forte, só que ela fala, ai, quer saber? Agora que eu estou forte, agora que eu estou bem, eu já sei lidar com essa pessoa, eu não vou sair daqui. O trabalho todo vai ser perdido. Nossa. Porque aí vai. você... Deixa eu acrescentar uma coisa aí. Com quem? Com o meu rei, com o Iñaki Pinhuel. Ele fala exatamente isso que você falou. Por isso que eu gosto de você, porque tem tanta coisa que você fala que é exatamente as coisas que ele fala. Por isso que eu gosto, porque é incrível. Ele fala assim, que tem gente que tá com ele de terapia, em caso de ter um casal, um ex-marido, uma ex-mulher desse naipe, e ele fala assim que contato zero é contato zero, porque as pessoas mandam pergunta para ele, fala assim, doutor, veio fulano de tal, por que que ele me escreveu agora? Estou tentando matar um bicho aqui, viu, gente? Uhum. Bichinho. Por que ele me escreveu agora, depois de tanto tempo? Ele falou assim, não caia nisso. Não caia nisso. Ele falou assim, gente, vocês sabem o quanto de gente que eu passei 4 anos de terapia com a pessoa e quando faltava 2% da pessoa se libertar, definitivamente a pessoa só falou, tá bom, aquele cafezinho que ele foi tomar com a pessoa, aquela coisa, Acabou deixa eu pegar uma roupa na sua casa, uma roupa que esqueceu. Disse que só isso foi água abaixo os 4 anos de terapia. A pessoa voltou e se meteu de novo nas garras do cão. Mas, Dani, aqui no Brasil tem o caso clássico que está acontecendo, da Vanessa Camargo com o Dado do Alabella. Ela namorou... Ela está com ele. Então, ela namorou com ele no ano 2000, saiu com depressão, síndrome do pânico, e ele é um abusador conhecido, né? Porque ele já bateu uma namorada, a Luana Piovani já acionou ele na justiça. E aí Vanessa... Olha que a Luana Piovani tem caráter. Ela é quente. E aí a Vanessa casada, o que acontece? Ela reencontra o Dado, e aí, 22 anos depois, ela se separa do marido. E aí, estava semana passada a foto dos dois. Ele e ela num retiro espiritual, ele falando que agora ele é uma pessoa zen, né? Que ele é vegano. E ela, 22 anos depois, o contato zero foi rompido. Viu? Porque o que acontece? É essa humildade que a gente tem que ter, saber que essas pessoas nos adestraram. Como a gente adestra um pet, eles nos adestram. Eles fazem jogos de manipulação mental, conhecem nossos pontos fracos e nunca menospreze quem são esses narcopatas, esses transtornados. A gente sempre vai perder, porque eles são só razão, nós somos razão, emoção, então a gente perde tempo, energia, eles já estão lá na frente. E eles são hábeis, são sedutores. Não precisa ir muito longe, eu fiquei 10 anos com contato zero com a minha mãe. 10 anos. 10 anos. Mas eu não sabia que era contato zero, não sabia que se chamava assim. 10 anos. Aí tá. Pastor da Igreja Universal fez eu falar com ela de novo. Pastor Rafael, se eu encontrou a senhora, você vai ver. Coitado, gente boa pra caramba. Fez eu encontrar com a... não, Daniele, não é o que você quer fazer, é o que você tem que fazer. Não é o que você quer, é o que você tem que fazer. Olha só, tem que fazer. Quem obriga quem, né? Fazer o quê? Tá, vai eu lá atrás dela. Filha, 1 ano e meio. 1 ano e meio de relacionamento. A mulher me deu uma rasteira, que tem vídeo sobre isso no canal. Uma rasteira. Queria colocar eu na justiça aí por eu enfrentar um ex dela lá, que é um vagabundo de um pedófilo desgraçado lá. Eu sentei a lenha no negócio lá.
quis me colocar na justiça, só não colocou, porque ia sair um negócio muito caro para ela, porque para um oficial de justiça, como eu estou em outro país, aí ia ter que, né, até achar, traduzir, tudo isso. Ela ia gastar muito dinheiro que ela não tinha para fazer isso. Então, como ela não ia conseguir nem me achar, nem nada disso, ela não colocou. Mas ela jogou uma passada do caramba, que eu caí numa crise. Um ex-namorado meu, que foi o meu pilar nesse dia, porque ele conhece muito bem ela, conhece muito bem eu, ele é advogado, e foi ele que segurou as barras nesse dia, mas ele viu eu com um saco de papel respirando, ficou todo o tempo em videochamada comigo, eu caindo no chão e falando, eu vou morrer, do ataque que me deu depois do nervo que eu passei, viu? Então, foram 10 anos, não adianta, você vai achar, ó, tem gente aí que eu já vi, não, tá, eu entendi que eu não posso mais falar com ela, eu entendi quem ela é, eu entendi, a mãe faz a desgraceira na vida da pessoa. Aí, cara, de repente a pessoa fala, ó, gente, tô deixando vocês, não quero mais saber nada disso de narcisismo, minha mãe mudou, ela falou comigo, ela tá super mudada agora, e a gente já se acertou. Ó o pirralhinho passando lá atrás. E a gente já se acertou, ela mudou e a gente está super bem. Ah, mudou, o cara tá tirando uma carreira de medicina, de advocacia, né? Uma carreira que vai ter um bom status financeiro, claro que elas mudam. Espera só um segundo. Então, quando a gente permite, né, algum contato novamente com o abusador, com a pessoa transtornada, como eles conhecem os nossos botões emocionais, eles vão de novo acessar tudo isso e puxar a gente de volta para o relacionamento. E aí, todos os ganhos que nós tivemos ao longo do tempo, ganhos de equilíbrio emocional, de recuperação da nossa saúde, do nosso bem-estar, é o que mais vai interessar para essas pessoas. Por quê? Porque eles são vampiros, né? Eles se alimentam dessa nossa energia. Então, por isso é que o contato zero é tão recomendado. E quando a gente vê essas pessoas, conversa com elas, às vezes vê uma foto, essas pessoas são identificadas pelo nosso cérebro como ameaças, como alertas. Então, equivale a ter um predador na nossa frente, assim que a nossa mente vê. Então, ela começa a entrar em modo de sobrevivência, toda a parte de sobrevivência que é acionada no cérebro e no corpo, tudo que não é necessário fica diminuído. Então, o nosso córtex pré-frontal também vai ficando mais lento no funcionamento, dificulta o nosso trabalho de raciocínio, planejamento, lógica. Então, a gente entra num desregulamento do nosso cérebro. E também o vício que está envolvido no relacionamento abusivo, ele volta a ficar no mesmo nível que estava antes, que conforme a gente vai se afastando dessas pessoas tóxicas, né, o vício vai começando a ficar mais leve, mais leve. E aí, quando você volta, tudo isso é perdido, né? Tudo isso é jogado fora e voltamos ao mesmo ponto. A pessoa já percebeu, ela já viu, ela já entendeu, ela está na terapia, ela já sabe o que é. O risco é imenso, enorme de cair de novo nas garras, né? Qualquer contato. Sim. Então, tipo assim, eu acho que aí entra muito o autoconhecimento. Eu acho que a maior proteção que a pessoa pode ter é o autoconhecimento. Concordo, Dani. Porque o autoconhecimento e humildade, né? Claro, ela saber o que é bom para ela e saber o que é ruim para ela. Quem ela é. Ela saber quem ela é. E ela também, quem se relaciona com esses transtornados, também é transtornado de personalidade. Dependência emocional é um transtorno de personalidade, só não é antissocial. Porque o antissocial faz mal para o próximo, com quem convive. O dependente emocional faz mal para si. Quem tem dependência emocional, então eu quero, o dia que eu encontrar alguém que realmente fala que cura, né,
Ah, venha curar a sua dependência emocional. Não tem cura. É um transtorno. O transtorno não tem cura. É para sempre que a gente vai ser. Então, a humildade é de olhar e falar, cara, eu piscou, eu caio. Eu sou portadora de vício. Essa humildade. Eu tenho que me conhecer, saber como eu funciono, saber por que essas pessoas entraram na minha vida. E deixar de ser pretensiosa. Ah, agora eu já sei, nunca mais vai me afetar, não vai me pegar. Olha, quantas vezes eu recebo, Luciana, aconteceu isso mesmo. Mais um narcisista na minha vida. Ou ele voltou. A gente tem que ter a humildade. Ah, mas... o famoso oi sumida. Oi sumida, né? Os narcopatas, eles nunca encerram um relacionamento de uma maneira definitiva. Eles não vão chegar e falar assim para você, olha, beleza, o que aconteceu entre nós, sua parte está aqui, a minha está aqui, vai viver sua vida que eu vou a minha. Tchau. Não. Eles deixam tudo meio no ar, porque eles são mestres, né, da prestidigitação, né, aquela coisa de fazer tipo, fumar, sabe, soltar uma fumaça, você não sabe direito onde você está pisando, eles contam mentiras, né, lá na história da Narcolândia. E aí eles fazem essa confusão, esse jogo de palavras, sabe, você sai sem saber direito, e aí um dia eles voltam para exatamente chegar nesse ponto. Oi, sumida. Oi, querida. Olha, me perdoa. Nós nunca colocamos um ponto final definitivo, com o respeito que você merece na nossa relação. Me dê uma chance, só para você me perdoar, para eu poder deixar isso bem resolvido. Isso é estrategicamente calculado, tá? Para que a vítima sumiu o seu som. Ai, agora. Ai, apertei sem querer aqui. Tá, isso que eu queria só pontuar antes que eu esquecesse, porque isso você tem que entender, porque quantas clientes eu recebo, clientes, mulheres e homens também. Então, eles já fazem isso planejado, eles já... Sim, porque nós somos propriedades particulares, eles são vampiros, eles vão precisar de novo de nós. E aí chega o cliente e fala assim, Luciana, eu tô com aquele negócio aqui até hoje, cara, eu não falei as coisas. Por quê? Porque não consegue dar fechamento com esse povo. Porque quando você está num relacionamento que não é com transtornado, você vai, fala, xinga, briga, você resolve. Com eles, não. E aí fica, eu tô com esse negócio aqui, eu preciso falar, eu preciso dizer. E aí você cai no outro problema, né? Agora eu preciso falar para ele que eu sei quem ele é. Que ele é um narcisista, ele é um demônio. Não faz isso. Não bata de frente que você vai apanhar, você não apanhar fisicamente, me perdoa, você vai levar pior. Primeiro que você vai deixar a criatura com ódio, ela vai se vingar de você. E aí você tá dizendo para eles, viu como eu tô assim mal por sua causa? Como eles ficam felizes quando você faz isso? Cada contato é problema, você vai sair perdendo sempre, entenda, porque essas pessoas não têm emoção, eles são razão, eles não têm escrúpulos, são vampiros. Então não adianta. Não adianta. Pois é, eu comecei a identificar, né? E porque você começa a identificar quando você se começa mesmo, você começa a ver que você teve companheiras de trabalho. Sim, amigos. Que você teve amigas, que você teve gente na igreja, que é um montão de coisa. Aí tá. Aí eu identifiquei que um ex meu, que eu morria pelo cara. Mulherada, sabe aquele negócio, morro pelo bofe? Eu morria pelo bofe. Morria pelo cara. Mas morria mesmo, comia um caminhão pelo cara. Tá. Aí a gente ia se distanciar, lógico, né? Faz muito tempo isso, eu já tô com meu marido há muito tempo, não sei o que e tal. Quando não, a criatura reaparece, gente, do nada. Bloqueei. Apareceu do nada, bloqueei. Eles não desistem nunca. Uma amiga deu o telefone que tinha passado. Ah, você tem o telefone da Dani e tal? Passou o telefone na maior inocência, né? Bloqueei. Tava com o Face, mandou mensagem pelo Face do Levanta e Continua. Eu já eliminei e bloqueei. Nem respondi nada, nem pelo WhatsApp, nem nada. Caramba! Em tudo quanto é lugar, a pessoa começou, o infeliz começou a me mandar mensagem em tudo quanto é lugar.
Eu não entro, não tenho costume de entrar no Telegram. Fiz o Telegram agora para entrar no grupo do Paulo, que é um grupo de espiritualidade. Eu nem entro, coitado. O Paulo não põe as coisas lá, porque eu não tenho costume, eu nem lembro que essa aplicação existe. É muito do Brasil isso, aqui não se usa. Vou lá, a mensagem do infeliz no Telegram. Gente, aonde mais que a pessoa vai? Pelo Instagram também do Levanta e Continua, que eu também não tenho costume com o Instagram, gente. Eu sou péssima, não me chama atenção e eu não tenho. Mas você imagina, um vampiro precisa de sangue. Ele cara, vai fazer tudo. O cara tá há tempo. Olha, eu bloqueei ele do WhatsApp o ano passado. Quando foi agora, Facebook, tudo isso. Gente, o cara tá um doido e ele é totalmente psicopata, ou seja, totalmente narcisista. Mas eles têm medo de uma coisa, da lei.